Olá, como vai? 14 de setembro. Vamos aos destaques do NTV News desta noite. Hoje você vai ver que o projeto do Poder Judiciário pretende ajudar superendividados em Patos de Minas. Sindjut anuncia paralisação em protesto contra a municipalização de escolas. E hoje você vai ver também. Inquérito da Polícia Civil investiga morte de jovem por espancamento em Patos de Minas. Caminhão e carro de passeio se envolvem em violento acidente na BR-365. Centro Universitário promove evento Carreiras e Casos Relevantes. A gente fala do processo seletivo para estagiários do curso de Direito da Subseção Judiciária de Patos de Minas. Projeto Alavancas da Educação promove evento para apresentação de trabalhos. TJMG determina bloqueio de até 50 milhões de sócios da 123 Milhas. Família faz apelo para conseguir custear cirurgias que custam R$14 mil. O que é a mini-reforma eleitoral que teve o texto base aprovado pela Câmara dos Deputados? Isso e muito mais no NTV News que começa agora. Uma boa noite para você. Eu sei que vocês estavam aguardando o Odair Cardoso na apresentação do telejornal de hoje. Entretanto, o Odair teve uma indisposição e eu estou aqui. Odair, daqui melhoras para você e a gente te aguarda na edição de amanhã. A gente abre o NTV News de hoje te mostrando que a Polícia Civil de Patos de Minas segue com as investigações sobre a morte de um rapaz de 18 anos que morreu 2 dias depois após ser violentamente espancado no bairro Alto da Serra. Vinícius Alves Silva, de 18 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital regional dias depois de ser espancado no Alto da Serra, que acabou falecendo, né? A Polícia Civil, então, tomou conta do caso e segue com as diligências. A gente vai conversar com o Dr. Luiz Mauro, que tem mais detalhes, né? Que na época foi até preso uma mulher e um jovem de 22 anos que teriam sido acusados desse espancamento. Mas a gente vai conversar com o Dr. Luiz Mauro, que tem mais detalhes sobre esse caso. Doutor, como é que está o andamento desse caso da Polícia Civil, que possa já ser passado alguns detalhes? Bem, a Polícia Civil desenvolveu também, da mesma forma, um trabalho de excelência nesse caso, baseado aí em tudo que já foi coletado nos primeiros momentos. Reforçamos aí o trabalho da Polícia Militar na prevenção, bem como na troca de informações e no trabalho dos investigadores. Tudo isso vai levando à conclusão, e o inquérito já se conclui, no sentido de ser apontado pessoas que teriam realmente atuado nesse crime que veio aí a ser cometido lá no bairro Alto da Serra, que, ao que tudo indica, 2 pessoas teriam atacado essa vítima com madeira e também com os pés. E o que teria motivado essa briga, essa vítima ter sido atacada com madeiras e com os pés, doutor? Bem, o que nós temos de informação é que a vítima teria uma dívida com uma das pessoas que estava na residência onde ela foi agredida, e depois dela ser agredida com madeira, ela teria sido também agredida com chutes e pisões, depois dela já estar caída no chão. E agora, como está nessa reta final, próximo de concluir, já foi ouvido os 2 que estão presos? Como é que foram passadas essas informações deles também? As pessoas já foram ouvidas, logicamente que podem outras pessoas serem indiciadas, mas o que nós temos para falar é que o inquérito está nos últimos momentos para ser entregue agora para o Poder Judiciário e para o Ministério Público. E o trabalho, mais uma vez, sendo muito bem feito, né, doutor, junto da Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar e, claro, sempre com a ajuda dos moradores. Exatamente, sociedade, a gente tem que sempre agradecer ao trabalho da sociedade e da mídia que passa essas informações para a sociedade, para que revele à sociedade a força que vocês têm quando vocês estão do lado do bem, ou seja, vocês estão passando as informações para os órgãos de segurança, Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Civil, Polícia Militar, 181, né, que é um canal muito importante para o Estado de Segurança Pública de Minas Gerais. Então, todas essas situações da população de Patos de Minas e essa integração entre as forças levam a resultados importantes. Então, a gente fica muito feliz do trabalho desenvolvido pela Polícia Civil, de todos os investigadores que diuturnamente trabalham de forma exemplar para que a gente possa fazer grandes operações e operações que vão conter essa criminalidade
criminalidade violenta que muitas vezes quer comparecer na cidade de Patos de Minas, mas atualmente vem diminuindo estritamente pelo trabalho das forças policiais e também da cooperação da população de bem de Patos de Minas. Aí o trabalho então da Polícia Civil, né, Dr. Luiz Mauro passando os detalhes sobre a morte do jovem, né, Vinícius Alves Silva, de apenas 18 anos, né, que não resistiu aos ferimentos após ter sido brutalmente agredido aí com chutes e madeirada e acabou falecendo logo dias depois, fato que ocorreu no último dia 5, né, e depois acabou falecendo dias depois no Hospital Regional Antônio Dias. A Polícia Civil segue aí na reta final deste inquérito. Muito obrigado, Luiz, pelas informações. E agora a gente te mostra que o Tribunal Regional Federal da 6ª Região em Belo Horizonte determinou nesta quarta-feira a prisão imediata dos fazendeiros Antério e Norberto Mânica. Os irmãos foram condenados pela chacina de auditores do trabalho em Unai. Esse fato aconteceu em 2004. No caso que ficou conhecido como chacina de Unai, 4 fiscais do Ministério do Trabalho foram mortos em uma emboscada na zona rural de Unai, quando fiscalizavam denúncias de trabalho análogo à escravidão em 28 de janeiro de 2004. Norberto e Antério Mânica estavam em liberdade porque recorreram da condenação de primeira instância e aguardavam o julgamento dos recursos. Nesta quarta-feira, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região em Belo Horizonte atendeu ao pedido do Ministério Público Federal e determinou o cumprimento imediato das penas dos 2 condenados. Os irmãos Norberto e Antério Mânica, acusados de serem os mandantes do crime, foram condenados a mais de 50 anos de prisão por quádruplo homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, mediante pagamento de recompensa em dinheiro e sem possibilidade de defesa das vítimas. E olha só, mudando de assunto, a gente te mostra que um caminhão carregado de cascalho e terra e um veículo de passeio se envolveram em um grave acidente na BR-365 em Patos de Minas. Um homem de 28 anos ficou ferido. O acidente foi registrado por volta das 10 horas e 15 minutos aqui na BR-365, na altura do Trevão Leilões, quando um carro Volkswagen Gol com placas de São Paulo seguia aqui por essa via e um caminhão sem freio que carregava terra atingiu a traseira dele, arremessando o carro contra um caminhão que seguia à frente. O veículo ficou bastante danificado e o caminhão logo em seguida tombou na lateral, como vocês podem ver pelas imagens. O caminhão que seguia à frente foi embora sem prestar socorro. Quem traz mais detalhes dessa ocorrência é o Tenente Pedro, do Corpo de Bombeiros. O bombeiro recebeu a ligação via 93, informando do acidente, uma colisão entre um caminhão e um veículo de passeio no trevo da BR-365 MGC 354, que a gente conhece como Trevão Leilões, a referência é essa. Então, quando o bombeiro chegou aqui ao local, os veículos estavam naquela posição ali, o condutor do carro já tinha sido conduzido, e o condutor do caminhão estava lá ao lado do caminhão, porém ele não apresentava ferimentos graves, apenas escoriações, e ele dispensou o atendimento, O caminhão estava vazando óleo diesel, combustível do próprio caminhão. Nós fizemos a contenção desse vazamento. Agora vamos aplicar a serragem para diminuir o risco de derrapagem daquele óleo que está na pista. E o celular do condutor do caminhão estava desaparecido. Mas nós conseguimos encontrar esse celular soterrado pela própria carga do caminhão, que era terra, A terra da caçamba soterrou o celular, a gente conseguiu localizar o celular e devolver para ele. Tenente, o Corpo de Bombeiros conseguiu descobrir como é que está a situação desse motorista do carro, como é que ele foi conduzido para o hospital, qual que é a situação clínica dele? Nós não tivemos contato com ele, mas a informação do responsável pelo veículo, que está tendo contato direto com ele, é que ele foi conduzido para o hospital regional com ferimentos leves. O Tenente Pedro salienta para que as pessoas prestem atenção no trânsito. Como vocês podem reparar que o trânsito está lento aqui na lateral. Algumas pessoas passam filmando, desatentas, pegam o celular enquanto dirigem e filmam a ação aqui para poder mostrar para as pessoas nas redes sociais. É importante que as pessoas prestem atenção para evitar outro tipo de acidente como esse. E outra coisa importante é que os motoristas mantenham a manutenção dos veículos em dia, para que eventos como esse, em que o caminhão perdeu o freio, não ocorram.
Pois é, olha só, o Caio Machado ele trouxe um fato importante e curioso que muitas das vezes acaba acontecendo. Minha diretora Adriana, eu queria fazer uma recuperação de imagem desse final, onde as pessoas acabam passando e filmando o acidente para que assim possa ser compartilhado em outras redes sociais. Você está acompanhando aí? Olha a quantidade de veículos que vão passando e alguns acabam diminuindo a velocidade para poder filmar. E a partir de um acidente onde as pessoas param para poder filmar, é que outros acidentes também podem acabar ocorrendo. Talvez não como esse, mas acidentes piores ou até mesmo semelhantes como este que a gente acompanha, né? Pessoas diminuindo a velocidade e a gente não sabe como o veículo que está logo atrás ele está vindo, se ele tem o mesmo interesse. A regra é clara, não pare apenas para prestar socorro. Ao socorro sendo prestado, que você então siga o seu destino. E olha, no início da tarde desta quinta-feira, outro acidente foi registrado. Desta vez no bairro Antônio Caixeta, uma avenida com grande movimentação. A motorista do Gol disse que tudo ocorreu muito rapidamente e quando percebeu, a colisão contra a traseira da Saveiro já tinha acontecido. O local fica bem próximo à rotatória em frente à Igreja São Brás, na Avenida Afonso Queiroz. Neste trecho, os veículos quase sempre são obrigados a reduzir a velocidade ou parar por causa da circulação de trânsito preferencial no balão, que interliga diversas ruas. Apesar dos danos causados aos dois carros, os ocupantes não se feriram. E a partir daí nós temos duas situações preocupantes e importantes e necessárias. Nós precisamos, claro, de melhorias do trânsito de Patos de Minas. Isso é evidente, há todo um trabalho sendo feito, desenvolvido. E um outro trabalho também que precisa ser feito é a conscientização dos motoristas, principalmente em vias de bastante movimento. Pausa rápida aqui no News e depois do intervalo você vai ver que Centro Universitário promove evento Carreiras e Casos Relevantes. E você confere como foi o projeto Alavancas da Educação, que promove para a apresentação de trabalhos. Nós voltamos logo depois do intervalo. De volta e agora a gente te mostra que o Centro Universitário de Patos de Minas promoveu um evento para os estudantes do curso de Direito com foco nas carreiras e casos relevantes. O evento tinha como foco principal trazer um maior direcionamento de carreira para os alunos que estão prestes a se formar. Compartilhar com os estudantes, sobre a advocacia autônoma e ajudá-los a decidir sobre o futuro profissional deles. Nesse último ano de faculdade, os alunos costumam ter muitas dúvidas, muitas inseguranças sobre a escolha profissional. Dentro do direito a gente tem um leque muito grande, concurso público, advocacia, abre sociedade. Diversos profissionais da área estiveram presentes para passar suas experiências e ensinar dicas valiosas que podem ser muito importantes para os futuros profissionais. É uma honra retornar para essa instituição, que é uma segunda casa para mim. Hoje eu vou estar abordando aqui um pouco da minha vivência prática dentro do Tribunal de Justiça, especialmente dentro das áreas que nós atuamos lá enquanto unidade judiciária, que é justamente a primeira vara criminal e infância e juventude. Então, trazendo alguns casos relevantes, práticos que acontecem lá no dia a dia, nós esperamos compartilhar com o pessoal aí algumas coisas que poderão ajudá-los quando da carreira profissional deles. Os alunos compareceram em peso e reconhecem a importância de absorver o máximo de informações possíveis e de profissionais tão renomados em suas respectivas áreas. Eu acredito que é de suma importância essas palestras para a gente, porque o direito ele traz uma vasta gama de oportunidades, tanto na área criminal, na área civil. Então a gente vê esses casos de sucesso aí, é muito bom, porque dá aquele ânimo, aquele pontapé ali para a gente chegar ali no último ano, que é o meu caso, e saber para onde que a gente vai a partir de agora. Eu acredito que todo aluno do curso de Direito, ele é motivado e tem lá suas motivações primeiramente no coração, E ao longo do curso a gente vai perdendo essa emoção, vai perdendo esse ânimo, vamos dizer assim. E eu acho que para restaurar esse ânimo do início, o mais importante é a gente ver profissionais que já se formaram e estão atuando na área, para saber como que é, para entender como que é a dinâmica, até para reacender essa chama do início, que para fazer a gente lembrar do motivo, da razão que fez a gente
ingressar no curso. Ações como essa são essenciais dentro de uma universidade, visto que os alunos em formação precisam de direcionamento e conhecimento das diversas áreas existentes para se exercer. Iremos apresentar essas carreiras para os estudantes, para que eles saibam o que é a prática de cada uma e para quando eles estiverem atuando, saberem lidar com esses respectivos profissionais e talvez até despertar eventual interesse para alguma das carreiras. Mas é importante conhecer todas as carreiras porque eles vão viver nesse meio. A faculdade, a universidade tem que dar a maior formação possível. E isso vai ampliar os conhecimentos deles, vai trazer mais formação, uma visão prática. Isso ajuda para quando forem exercer a função. Inclusive, um abraço para o Dr. Jacques. Olha, estudantes de direito devem ficar atentos. A subseção judiciária de Patos de Minas abriu processo seletivo para estagiários. As inscrições para o processo seletivo de estagiários para a subseção judiciária de Patos de Minas começam nesta quinta-feira e terminam em 24 de setembro. O estágio para 20 horas semanais de trabalho oferece remuneração de R$ 1.000 mais benefícios. O processo seletivo será para estudantes de direito entre o 3º e 7º períodos e será realizado em 2 etapas. A primeira será a análise do histórico escolar de ensino superior e depois por meio de prova escrita. O edital e ficha de inscrição estão disponíveis em portal.trf6.jus.br. Com a apresentação de trabalhos desenvolvidos durante a primeira etapa do projeto Alavancas para a Inclusão Educativa, ou melhor, inclusiva de qualidade, a Secretaria de Educação promoveu nesta quinta-feira uma cerimônia para recepcionar os representantes do Instituto Rodrigo Mendes. O projeto Alavancas do Instituto Rodrigo Mendes busca potencializar políticas públicas locais que proporcionem uma educação de qualidade para todos e todas. E também o objetivo de influenciar as políticas públicas de formação em educação inclusiva, visando a melhoria de sua qualidade. Nós estamos recebendo aqui o Instituto Rodrigo Mendes, que é referência no país em formações para a educação inclusiva. O município de Patos de Minas participou de um processo seletivo e nós representamos o estado e somos o 2º município da região sudeste nesse projeto, que é o projeto Alavancas. Esse projeto tem uma duração de 3 anos de formação, ele vai formar tanto os professores, educadores infantis, quanto toda a equipe gestora da secretaria, num projeto que tem uma duração de 3 anos. Gratuito e com o objetivo de influenciar as políticas de formação em educação inclusiva, visando a melhoria de sua qualidade, o Alavancas é voltado para a promoção inclusiva desses alunos. O projeto Alavancas, que nós estamos trazendo aqui, não trazendo, mas que nós trouxemos para o Brasil todo e tem esse projeto selecionado de Patos de Minas, é um projeto que visa justamente fazer essa expansão da formação e educação inclusiva para todos os municípios. Para participar, o município de Patos de Minas disputou um edital a nível nacional. Essa escolha foi parte de um processo seletivo que aconteceu durante o primeiro semestre. O município se inscreveu, passou por várias etapas de seleção e foi escolhido como um dos representantes, dos 10 representantes aí de municípios brasileiros. Durante o evento, foi mostrado o resultado referente à formação do primeiro semestre de 2023. Os educadores infantis, os professores, supervisores, diretores e coordenadores, eles participaram de formação no primeiro semestre e desenvolveram projetos, Então agora, nesse momento, nós vamos fazer a apresentação desses projetos, inclusive com premiações, Nós tivemos aí dois projetos de destaques para o município de Patos de Minas, que inclusive servirão de estudo de caso para o Instituto Rodrigo Mendes. O processo de formação segue até o ano de 2025. Agora a gente continua o processo de formação dos professores, docentes, etc. O ano que vem a gente tem a formação dos técnicos em educação e em 2025 a verificação da incidência que o processo todo teve em políticas públicas de inclusão. É muito importante quando a gente fala de inclusão, principalmente na educação, Só que a gente precisa de mais
agilidade, né? A gente precisa quebrar um pouco de formalidade e ir para a prática mesmo, saber a vivência de quem realmente vive aquele cotidiano e entender realmente o que é de fato e quais são as necessidades, né? Daqui a pouco aqui no News você vai entender o que é a mini-reforma eleitoral que teve o texto base aprovado pela Câmara dos Deputados. E Sindjut anuncia paralisação em protesto contra a municipalização das escolas. De volta, e agora a gente te mostra que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou o bloqueio de até 50 milhões de reais em bens e valores em nome dos associados da 123 Milhas. A Leiliane tinha viagem marcada com um grupo de amigos para outubro, mas o sonho foi interrompido. A viagem foi cancelada e, pior, o dinheiro não foi devolvido. Pelo Código de Defesa do Consumidor, teriam 7 dias para ressarcir e a gente está com essa briga aí também na Justiça até o momento. O Leandro tinha um emprego até o final de agosto. Agora, além de estar sem uma ocupação, ele também não sabe se vai ter direito às verbas rescisórias. Nós entregamos tanto da gente, final de semana, feriado, Réveillon, Natal, e na hora assim, receber um direito nosso, já que não foi destacado em nada, de receber. A gente não tem esse direito. Os dois têm uma coisa em comum. Foram lesados pela 123 Milhas. Desde que suspendeu a venda de pacotes e emissão de passagens da linha Promo, a empresa vem tomando decisões que desagradam clientes, fornecedores e funcionários. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte reclamou da ausência de representantes da empresa e disse que a intenção é endurecer a fiscalização daqui para frente. Já foi pedido o bloqueio de bens. Uma coisa você tem que saber, vocês sabiam que os administradores vão ter o direito de receber 80 milhões de reais, primeiro do que todas as pessoas que compraram os pacotes promocionais, primeiro do que todos os colaboradores? É muita injustiça. E a situação tem ficado mais complicada para a empresa. Desde o início de setembro, a Polícia Civil de Minas Gerais investiga se a 123 Milhas obteve vantagens na emissão dos bilhetes, se agiu de má fé. Atualmente, a polícia tem recolhido depoimentos de clientes lesados. Nós instauramos um inquérito. Inicialmente, nós poderíamos trabalhar com 3 crimes. É um crime em relação ao Código de Defesa do Consumidor, outro à ordem econômica e um possível estelionato do Código Penal. As ações de quem foi lesado pela 123 Milhas devem atrasar no mínimo 6 meses. Isso porque a empresa entrou em recuperação judicial. Porque ela impede o bloqueio de verbas nas contas da 123 Milhas. E também ela dificulta a opção que deve ser dada ao consumidor e que é pedida na ação civil pública de ressarcimento dos danos materiais, né? O ressarcimento dos valores que foram pagos à empresa por meio dos consumidores e também dos danos morais. Enquanto isso, o consumidor tem algumas ferramentas para evitar prejuízos maiores. Quem ainda não terminou de pagar as parcelas de algum pacote da empresa pode pedir diretamente à administradora do cartão para interromper os pagamentos. Com a Assembleia orienta os consumidores, então, a entrar em contato com a instituição financeira utilizada, caso ele tenha efetuado pagamento com o cartão de crédito de forma parcelada, e solicitar, contestar essa compra e solicitar a suspensão das parcelas futuras. Não tendo uma resposta positiva da instituição financeira, ele pode, então, registrar uma reclamação no consumidor.gov, procurar o PROCON do seu município ou mesmo, posteriormente, ajuizar uma ação judicial. Quem comprou o pacote ou prestou serviço para a empresa guarda consigo a frustração de ter os planos interrompidos. O prejuízo emocional será difícil de compensar, mas o financeiro, eles esperam que seja compensado o mais rápido possível. Se eu pudesse escolher hoje, se eu tivesse certeza, eu queria a minha viagem, é o sonho que a gente teve, que a gente se programou desde o início. Mas como eu sei que isso não vai acontecer, pelo menos o mínimo, o que a gente pagou, que seja ressarcido. A 123 Milhas ainda não se pronunciou sobre a decisão da Justiça Mineira, mas a empresa pode recorrer. Nós temos uma informação aqui, minha diretora Adriana, por favor, a gente pode colocar essas imagens da 123 Milhas?
porque aconteceu um encontro entre o juiz doutor Rodrigo Carvalho de Assunção e também o coordenador do PROCON, Rafael Godinho, a OAB local aqui de Patos de Minas, em que eles conversaram justamente sobre a questão da 123 milhas em Patos de Minas. O PROCON, então, instalou seu núcleo de apoio aos superendividados em 2022, desde então tem mediado audiências entre bloco e credores e devedores endividados. Nessa mesma reunião também se fizeram presentes o juiz titular de uma das unidades do juizado especial dessa comarca, Joamar Gomes Vieira Nunes. Na oportunidade, ele reiterou a importância do convênio entre o TJMG e o PROCON municipal. Ainda hoje a gente volta com mais informações especificamente sobre os superendividados e a 123 milhas aqui em Patos de Minas. Mudando de assunto, uma paralisação na rede estadual de ensino em Patos de Minas está prevista para acontecer na próxima terça-feira. O objetivo tem como forma de protesto o processo de municipalização de algumas escolas. Prevista para o dia 20 de setembro, a paralisação convocada pela direção estadual do Sindiúti, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, é contra a municipalização da rede de ensino proposta pelo governo estadual. A nossa luta contra a municipalização e contra essa municipalização velada, que é a alteração do plano de atendimento, redução do atendimento nas escolas estaduais, é para manter o emprego. Nós entendemos que se não fizermos essa luta agora, se não tiver uma adesão em massa da categoria para lutar contra esse plano de atendimento que o governo é fazendo e contra as municipalizações, nós teremos aí muitas pessoas desempregadas. Se eu falo muitas pessoas desempregadas, porque nós temos mais da metade do número de servidores do Estado contratados, que são chamados de contratos precários, né? E essas pessoas não têm garantia nenhuma aí se de repente passar para o município essas turmas. Então nós temos que lutar pela manutenção das escolas estaduais, manutenção das turmas, né, pelo atendimento. Coordenador geral do Sindiúti, Ricardo Barreto, afirma que a tendência do governo do estado é dar andamento ao que ele considera uma municipalização velada. Um projeto de municipalização das escolas estaduais, terceirização do ensino médio, uma implantação aí de um tempo integral que não é de uma adesão grande para os alunos. Muitos deles deixam de estudar porque a escola passa a não ter mais o ensino regular. E aí as pessoas vão deixar de estudar. Então nossa luta nesse momento é para que os alunos tenham atendimento do ensino regular, do tempo integral e também das escolas, manutenção das escolas estaduais no ensino fundamental 1 e 2. Com a paralisação marcada para ocorrer em todo o estado, o Sindiúti se movimenta nas redes sociais para mobilizar a manifestação em Patos de Minas. Ficou definido que cada região, onde nas subsedes, farão aí manifestações ou criarão uma forma de comunicar a sociedade, né? Cada subsede vem planejando de maneira diferente e nós também faremos esse planejamento aí para o dia 20 para a gente fazer alguma coisa. Não sei se faremos aqui em Patos de Minas ou em alguma cidade da região, né? Que também teve um processo de municipalização, nós podemos fazer isso também, mas nós faremos algo aqui para mostrar para a sociedade a indignação dos trabalhadores da educação com aquilo que vem sendo implantado no estado de Minas Gerais, que é uma destruição da educação, retirada da educação no estado de Minas Gerais, passando para outras redes, né, para particular e para o município, e aí destruindo aí essa categoria da educação que já tanto sofre aí, que não vem recebendo nem o pagamento do piso salarial que vem definido por lei aí no estado de Minas Gerais. Eu quero pegar o gancho da municipalização porque a educação é um tema muito precioso para mim. E aí quando a gente fala sobre municipalização, falamos de educação, são muitas cabeças pensantes ali para que possa ser feito algo. Mas muitas das vezes faltam a oportunidade ou falta a oportunidade de quem vive na prática ser ouvido. Será que realmente essas pessoas são ouvidas ou apenas vem uma decisão de baixo para cima e assim deve ser feito? Ficam os questionamentos. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o texto base da mini-reforma eleitoral que altera diversas regras.
Em tese, a mini-reforma eleitoral revisa e regulamenta os termos legais para a realização de uma eleição. A mini-reforma eleitoral é um conjunto de leis, que propõe alterar o Código Eleitoral, a legislação eleitoral e também a lei de inelegibilidades, trazendo modificações no que concerne, por exemplo, a questão da distribuição de sobras nas candidaturas proporcionais, a simplificação de prestação de contas, a arrecadação de recursos, uma série de temas que é de interesse das eleições. A Câmara dos Deputados aprovou a urgência para a votação dos projetos da mini-reforma eleitoral. O conjunto de textos altera, entre outros pontos, regras de inelegibilidade de prestação de contas, além de obrigar oferta de transporte público gratuito no dia das eleições e está em discussão as sobras eleitorais. Atualmente, participam das sobras eleitorais os partidos que não conseguiram atingir o seu quociente eleitoral, aqueles partidos que tiveram uma votação expressiva, mas não conseguiram a cadeira. Eles conseguem participar junto com os demais na distribuição das sobras. Então, portanto, ele abrange um número maior de partidos. A proposta que está em votação e discussão é no sentido de permitir que essas sobras fiquem restritas aos partidos que conseguiram 100% no quociente eleitoral. Essa é uma proposta que tem sido bastante criticada, sobretudo pelos partidos menores, que alegam que isso vai prestigiar as grandes legendas, os grandes partidos. Sobre prestação de contas, um dos pontos abordados é que os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro podem prestar contas na forma de declaração que ateste a inexistência de movimentação, dentre outros aspectos que visam facilitar o procedimento. Um esforço para tentar simplificar um pouco mais a prestação de contas para candidatos e partidos. Hoje a gente sabe que prestar contas eleitorais não é fácil. Quem assessora campanhas, quem é candidato, quem está vivendo essa realidade sabe da dificuldade das prestações de contas. Mas hoje nós temos também mecanismos que facilitam o controle de quem doou, de quem recebeu. Por exemplo, está permitindo agora a doação para a campanha eleitoral através de Pix ou algo similar. E isso dispensa você emitir um recibo eleitoral. E de fato não há necessidade, porque é fácil você verificar quem que fez a doação, qual que é o valor. O Pix já traz essas informações, de modo que isso não prejudique em nada, na minha avaliação, a transparência dos doadores e da prestação de contas. Foram apresentadas mudanças também relativas às cotas de gênero. Temos também a questão da federação, que é a questão das cotas. Na federação partidária, nós temos vários partidos que se unem, 2 ou mais partidos que se unem de forma permanente para melhorar o seu desempenho no processo eleitoral, no sistema eleitoral. E também, evidentemente, na campanha. E atualmente funcionava da seguinte forma: aquele percentual de candidaturas por sexo era definido internamente por cada um dos partidos que compõem a federação. A legislação agora está propondo alterar isso para dizer que a federação, como ela funciona como se fosse um único partido, que esse percentual seja considerado na federação e não internamente em cada um dos partidos. Esse é um ponto também bastante divergente, porque alguns criticam dizendo que isso vai, de certa maneira, ter um retrocesso nessa conquista, que é, por exemplo, a gente ter as cotas tão necessárias para, por exemplo, incentivar as candidaturas femininas. Eu particularmente penso que nós precisamos, nesse ponto, uma maior educação, uma sensibilização da importância das candidaturas femininas, por exemplo, ou de cotas, no sentido também da sociedade apoiar essas pessoas, para que elas possam, de fato, terem condições de se sentir agregadas, aderidas e participantes efetivas. Por fim, falou-se também a respeito do prazo de inelegibilidade. Um dos
projetos de lei, né, que é o PLP 192 de 2023, ele trata de alterações na Lei Complementar 64, a chamada Lei de Inelegibilidades. Essa Lei de Inelegibilidades também é conhecida como a Lei da Ficha Limpa, né? Ela pune aqueles candidatos que tiveram condutas ímprobas ou que foram condenados, perderam o mandato, que praticaram condutas mais graves. E a intenção é que a própria lei afasta essas pessoas, né, de candidaturas futuras. E o prazo atualmente hoje vigente é de 8 anos, né? Se a pessoa foi enquadrada numa situação de improbidade ou na lei da ficha limpa, nessa lei de inelegibilidades, ele estaria afastado a partir da próxima eleição, contando 8 anos. E a tendência desse projeto é alterar para adequar algumas decisões que o Supremo teve nessa matéria. Nós tivemos também uma alteração da lei de improbidade, e isso tem trazido reflexo também no âmbito eleitoral. De modo que agora, em grande parte, começaria a contar esse prazo de inelegibilidade de 8 anos a partir do momento em que foi decretada a perda do cargo, que foi praticada a sanção, e não a partir da próxima eleição. Isso, de certa maneira, é vantajoso para o candidato que se incorreu nessa conduta, porque, a meu ver, isso permitiria a ele que ficasse uma eleição fora e na outra talvez eu já pudesse ter completado os 8 anos. Vale lembrar que, para que possa valer nas eleições municipais de 2024, a mini-reforma eleitoral precisa virar lei antes do dia 6 de outubro deste ano, um ano antes do pleito. A nossa Constituição Federal, ela tem um artigo, que é o artigo 16, que ela diz que a regra do jogo, para valer, ela tem que estar aprovada, publicada, sancionada, né, um ano antes do pleito. Então, considerando que as eleições de 2024 será no dia 6 de outubro, né, tudo isso que nós estamos falando aqui só terá validade se o Senado, né, conseguir deliberar e votar isso, e também houver a publicação, a sanção e a publicação antes do dia 6 de outubro de 2023. Portanto, tudo isso aqui para valer tem que estar devidamente virado lei, efetivamente, antes do dia 6 de outubro de 2023, um ano antes das eleições. Em instantes aqui no News, você confere a recondução de João Alemão para a presidência do Esporte Clube Mamoré. Voltamos já. Nós te mostramos que João Alemão, presidente do Esporte Clube Mamoré, havia sido afastado do cargo. Entretanto, nesta quinta-feira, ele foi reconduzido. Vamos com os detalhes com o repórter Diego Natanael. No dia 22 de agosto, o Conselho Deliberativo do Mamoré decidiu por unanimidade dos 10 conselheiros, 8 votaram a favor do afastamento do João Alemão como presidente do clube. Na época, ele não havia apresentado algumas documentações, algumas prestações de conta. Na época, ele ainda disse ao nosso jornalismo que ele não iria recorrer da decisão. Porém, na última terça-feira, houve uma reunião no Conselho Deliberativo do Mamoré e o João Alemão volta agora a ser presidente do clube, ou seja, ele recorreu da decisão. Do meu lado está o presidente do Conselho Deliberativo, Geraldo Nogueira Arcanjo. Então, presidente, o que aconteceu na reunião? Como foi a votação que agora, né, o João Alemão volta a ser presidente do Esporte Clube Mamoré? Como você bem disse, houve uma sentença acusatória, né, por parte do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Mamoré, que determinou o afastamento, a suspensão do presidente da diretoria executiva. E, a princípio, como você bem disse, repito, ele alegou que não iria recorrer, que estava tudo certo, concordou então com as deliberações do Conselho Deliberativo. No entanto, dentro do prazo legal, ele recorreu e o recurso é feito à Assembleia Geral, Assembleia que ela é constituída pelos associados do Esporte Clube Mamoré. Caberia, no caso, o recurso, como de fato foi feito, e houve-se por bem, então, reunir-se em assembleia, o que aconteceu no dia 12, né, última terça-feira, 19 horas, com a presença de 17 votantes. Aí a votação era pró a suspensão seria então
a permanência do afastamento do João Alemão ou a volta dele. E houve empate na votação, eram 17 presentes, houve uma abstenção, 8 votos pró-permanência e 8 votos contra. Aí, nesse sentido, para resolver a questão naquele dia, um dos conselheiros resolveu dar uma sugestão no sentido de conceder ao João Alemão o prazo de 30 dias para ele resolver toda a situação, equacionar toda a questão, que não é somente prestação de contas. Há algumas inconsistências, algumas inconveniências que ferem o Estatuto do Esporte Clube Mamoré, mas ele se comprometeu dentro desses 30 dias a solucionar todas as questões postas pelo Conselho Deliberativo. Nesse sentido, o Conselho irá aguardar esse lapso temporal de 30 dias. Caso não seja resolvida a questão, aí ele permanece afastado. Ele permanecerá afastado de acordo com o que já foi deliberado. É isso. Presidente, o senhor disse que não é somente a prestação de conta. O que seriam, então, as outras questões? São infrações ao Estatuto do Esporte Clube Mamoré relacionado à sua gestão. A gestão ela tem que ser feita de acordo com o Estatuto. Alguns requisitos contidos no Estatuto que não estavam sendo cumpridos. Então, no todo, são infrações administrativas. Não foi posta nenhuma questão civil, nem penal, nem de outros termos, sabe? Foi questão administrativa, afeta ao Estatuto. É isso. Mas é só para ressaltar, então, ele tem 30 dias a partir da última terça-feira. Exatamente, são 30 dias a partir da última terça-feira. Mas nesse período ele permanece, ele tem o voto como presidente do clube. Exatamente, ele retomou as atividades como presidente da diretoria administrativa, até mesmo por entendimento da Assembleia de que ele afastado teria dificuldade de resolver as questões que estavam sendo imputadas a ele. E o retorno dele à presidência facilitaria ao cumprimento das exigências impostas pelo Conselho Deliberativo. Tá certo, muito obrigado pelas informações, presidente. Nosso jornalismo irá entrar em contato com o João Alemão. Assim que tivermos alguma resposta, algum posicionamento dele, trazemos ao longo da nossa programação. Rápido intervalo e daqui a pouco a gente segue com o NTV News. Estamos de volta e nós seguimos com essa nossa reportagem. Então, minha diretora Adriana... Seguimos então, agora a gente te mostra que o super endividamento dos patenses foi um dos assuntos tratados durante o encontro entre representantes do PROCON e direção do Fórum da Comarca. Cerca de 35% da população brasileira sofre com o superendividamento. E por esse motivo, o PROCON de Patos de Minas e a direção do Tribunal de Justiça se reuniram para debater sobre um novo projeto a fim de auxiliar essas pessoas a quitarem suas dívidas. O superendividamento é algo bastante sensível da gente tratar, porque ele afeta cerca de 35% da população brasileira. E um dado curioso, e muito triste ao mesmo tempo, que dentre esses 35% da população que está na condição de superendividamento, 1% vem a suicidar. Superendividado é aquela pessoa que não consegue sobreviver e pagar as contas ao mesmo tempo, Aquela pessoa que, para pagar as suas contas mensais, ela afeta o seu mínimo existencial, que é aquele valor mínimo para ela existir, para ela viver. Então, é uma soma de esforços, A partir de agora, o PROCON de Patos de Minas, que já tinha o núcleo de apoio aos superendividados, também conta com o Poder Judiciário. De modo que, quando a gente reúne, para fazer essas audiências dos credores, das pessoas superendividadas, e a gente consegue esse acordo é encaminhado para o fórum e lá o juiz vai ratificar ele, tornar ele uma sentença. Se alguém descumprir, não tem que discutir todo o mérito
muito em volta daquela questão, né? Apenas nós vamos executar essa decisão que foi homologada. Ganha o consumidor, ganha o Poder Judiciário, que é menos processos, mais desafogado, ganha toda a nossa população. Por meio de um mutirão, essas pessoas devem passar por uma triagem e os casos serão encaminhados ao setor financeiro, a fim de soluções viáveis para ambas as partes. E, caso necessário, o Poder Judiciário poderá intervir no caso, além de oferecerem suporte psicológico para os casos em que o emocional é afetado. Para os interessados, a sede do PROCON na Avenida Getúlio Vargas também estará aberta para tirar dúvidas e oferecer o devido suporte. Nós convidamos a você que tenha dúvida a respeito do programa a comparecer no PROCON. Nós estamos aqui bem no coração da cidade, na Avenida Getúlio Vargas 245, de segunda a sexta-feira, de 12 às 17h30, né? Nós vamos fazer uma triagem, né? Essa documentação é encaminhada ao setor financeiro, que vai verificar se a pessoa está nessa condição de superendividado, e se não tiver também na condição de superendividado, a gente faz essas negociações. Qual que é a diferença entre o superendividado e o endividado? O superendividado é aquela pessoa que não consegue pagar suas contas sem afetar seu mínimo existencial. E a lei determina que as audiências sejam em bloco, ou seja, se eu devo 5 bancos, antes do superendividamento da lei, né, eu teria que reunir 5 processos diferentes. Seriam 5 audiências, seriam 5 sentenças diferentes. E o que acontecia, né? Os bancos, os credores faziam propostas muito tentadoras e os consumidores, na ânsia em ver o seu problema resolvido, aceitavam. Só que quando eu somava esses 5 valores, o consumidor descobria que não conseguia pagar. Hoje, a gente faz uma única audiência, chama os 5 credores, os 5 bancos, por exemplo, e discute a capacidade de pagamento e o rateio desse valor que a pessoa consegue pagar entre os 5. Né? Então, a gente tenta administrativamente aqui no PROCON, e se não der certo, isso é encaminhado por fórum, e lá o juiz consegue obrigar essas empresas a aceitarem esse plano de pagamento. Pois é, né? Mais uma das ações previstas, então, pelo PROCON aqui de Patos de Minas. E ontem o diretor, Rafael Godinho, ele se encontrou com o doutor juiz Rodrigo Assunção para tratar sobre o superendividamento com os casos também da 123 milhas. Então, também as pessoas afetadas pela 123 milhas, que vem passando por todo um processo, esse tema também foi tratado, a gente traz aqui na nossa programação. E agora você confere aqui na reunião ordinária da Câmara Municipal de Patos de Minas, desta quinta-feira, o projeto de lei que obriga os pais de crianças e adolescentes a apresentarem a caderneta de vacinação no momento da matrícula na rede municipal de educação foi retido pela autora do projeto, a professora Beth. O projeto de lei número 5629 de 2023 já vem sendo pautado na Câmara há um bom tempo. Ele dispõe sobre a obrigatoriedade de pais ou responsáveis de crianças e adolescentes na idade vacinal de apresentarem no ato de inscrição da matrícula na rede municipal de ensino a caderneta de vacinação. O projeto de lei é da professora Beth. Ele já havia sido pedido vistas por diversas vezes por outros parlamentares. Porém, nesta quinta-feira, a professora Beth reteve o projeto para fazer alguns ajustes. O projeto que prevê a vacinação das crianças, ele foi, na verdade, não foi retirado, ele foi retido por mim. Por quê? Ele não, como ele está hoje, ele não está claro quais as vacinas, certo? Eu não citei no projeto que são as vacinas do calendário básico estabelecido pelo Ministério da Saúde. E essas vacinas são catapora, tríplice, sarampo, poliomielite e assim por diante, né? Então a população estava entendendo que eu estava querendo obrigar a vacinar contra a Covid, e não tem nada a ver com Covid, tá certo? Então eu vou adequá-lo nesse sentido, vou colocar que são as vacinas do calendário básico do Ministério da Saúde. Ele volta na próxima reunião, tá certo? Porque certamente eu vou colocar simplesmente um parágrafo, tá? Nele colocando que são as vacinas do calendário básico, né? E outra coisa também que eu vou modificar nele é porque eu
seguinte, no projeto atual fala-se que os pais têm que apresentar caderneta de vacinação. E aí, às vezes, traria uma certa dificuldade para os profissionais da escola. Então, a Secretaria Municipal de Saúde me orientou o seguinte, para solicitar aos pais uma declaração que eles vão pegar no posto de saúde, eles pegam essa declaração, aqueles pais que têm algum benefício do governo federal, eles já têm que apresentar na escola, e a Secretaria de Saúde falou comigo, Beth, isso é claro, isso é fácil, nós já temos essa declaração pronta, entendeu? Constando que a criança está com o cartão para assinar um dia. Então, é só eles pegarem no seu posto de saúde e levar para a escola. Então, com isso, nós vamos resolver 2 problemas que ficaram ocultos no projeto. Quando se tem ocultações, se existem aí alguns projetos, algumas coisas que precisam ser colocadas e deixadas mais claras, a gente sabe da necessidade, da importância da vacinação, né? Por que não promover, então, uma audiência pública para ouvir a população também a respeito desse projeto? Por falar em mais um projeto da reunião da Câmara desta quinta-feira, o 926 de 2023, que dispõe sobre a regulamentação dos translados de falecidos ou de ossadas humanas, restos mortais exumados em Patos de Minas para outros municípios ou estados. Esse projeto, minha gente, segundo uma apuração que eu fiz agora há pouco, ele ficou retido com os autores para a realização de audiência pública a fim de discussão melhor do assunto. A gente precisa mais disso, né? Não somente para esse projeto, mas para tantos outros projetos, que a população esteja cada vez mais próxima da Câmara de Patos de Minas para compreender o que de fato vai afetar toda a vida de uma população. Mais informações, patosjá.com.br. Muito obrigado pela sua companhia, para você uma ótima noite e a gente se encontra. Até lá!